E na nossa atividade de caminhada aqui pela herança africana, muita gente ficou em dúvida de o que era essa região. Lembra que a gente estava sentadinho na escadaria? Ficaram perguntando, mas isso aqui era o mar? Tá? Então, o que é essa região que tem aqui mais para frente, onde atracam hoje os navios? Como é que foi a transformação disso tudo? Eu não tenho competência para falar sobre isso, Diogo e Silvia muito mais do que eu. Tá? Os dois trabalham na mesma empresa de arqueologia, chama Stratos, tá? E vocês vão falar um pouquinho mais do que é isso, né? O que é uma empresa de arqueologia de maneira bem resumida, mas a gente vai ter aqui o privilégio, tá? Na história escolar, como capital cultural, que praticamente ninguém na realidade brasileira tem, tá? De dois arqueólogos que trabalham nessa área e constantemente estão em trabalho de campo, tá certo? Vamos tocar o barco? Diogo, obrigado, tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado por receber a mim e a Silvia aqui, por dispor do horário de vocês, para escutar aqui um pouco do que a gente tem para falar. Nossa ideia aqui, como o Fred tinha comentado, vocês caminharam pela zona portuária, né? Viram o antigo Cais do Valongo, foram até o cemitério dos Pretos Novos, andaram por toda a rua Camerino, que fica aqui ao lado da escola. A gente veio falar um pouquinho aqui dessas transformações urbanas pelas quais a nossa cidade passou, desde que chegou aqui o primeiro português no ano de 1500. Muito bem, o primeiro português atracou aqui no que eles chamaram de Rio de Janeiro, né, no ano de 1500. E ao longo desse tempo, de 1500 até hoje, 2023, a cidade ela foi se transformando, passou por muitas obras. Inclusive, a última grande obra que teve aqui foi no ano que vocês nasceram. Imagino que vocês nasceram ali por 2010, 2011, né? 2012, talvez. Foi a época que a gente fez essa pesquisa no Cais do Valongo. Foi uma grande obra que teve aqui na chamada Zona Portuária do Rio de Janeiro, né? Mudaram-se muitas ruas, tiraram-se viadutos, construíram túneis, surgiu o Museu da Manhã, né? Foi a última grande mudança, mas dezenas de anos antes, centenas de anos antes, séculos antes, essa cidade teve muitas transformações, né? A gente vai focar um pouquinho ao longo do século XIX, para contar a história ali do Valongo, mas para vocês conseguirem entender melhor, eu vou recuar ainda mais no tempo. Como eu sei que vocês, apesar de estarem aqui todo dia na escola, vocês não conhecem tão bem a região, que vocês chegam na escola, entram, daqui vocês voltam para casa de vocês. Ninguém fica batendo perna aqui pelo centro da cidade. Então, eu vou ficar com a apresentação, mas vou ficar fazendo muitas vezes alternância de tela para a gente ir para os mapas atuais, né? Para o Google Maps, não sei se vocês já usaram no celular, né? Para vocês saberem como é que é hoje. Então a gente vai ver a realidade do passado e vamos fazer esse cara crachá, como é que era lá em 1800 e o mesmo lugar como é que é hoje, para vocês conseguirem entender. O Fred falou que realmente ali no Valongo, não só vocês que são mini adultos, adolescentes já, né, não vou chamar ninguém de criança aqui, não tem mais de criança aqui, mas mesmo adultos, quando chegam ali no Cais do Valongo, tem essa dificuldade de entender. Ué, mas é um cais? Porque cais significa um lugar que o barco atraca, né? Cais é sinônimo de porto, sinônimo de pier, palavras que representam a mesma coisa. Como é que chegava um barco aqui se a água está 200 metros daqui? Como assim? É difícil mesmo. Para quem nunca viu um mapa antigo, para quem não conhece a história da evolução do lugar, né? Para quem nunca viu fotos da construção do atual porto, é difícil entender. Então por isso que a gente vai fazer esse cara crachá. Então de cara eu já vou mostrar aqui um pequeno resumo para vocês do que foi essa transformação.
Isso é uma imagem de satélite do centro do Rio de Janeiro hoje, né? Para você se localizar. Aqui é a Avenida Presidente Vargas. Todo mundo conhece a Avenida Presidente Vargas, não conhece? Aqui, Museu da Manhã. Quem já foi? Já foi, o Museu da Manhã está ali. Né? Aqui, ó, estação de trem da Central do Brasil. Vocês conhecem também. E a nossa escola está aqui assim, ó. Está bem aqui. Nós estamos ouvindo. A escola. Nossa escola. Estamos aqui. Aqui. E o Cagival Longo está aqui nesse triângulo. Né? Então, foquem bem nessa imagem aqui. Ok? Ano de 2023, ano que estamos. Vamos recuar rapidamente, 523 anos no passado, para o ano que o primeiro português chegou no Rio de Janeiro. Calma aí. Aí, isso não estava no script. Caralho, está aí. Calma aí. Vamos de novo. Finjam que nada aconteceu. Tá? Então, ó. Imagem do centro do Rio. Tá legal, ó. Avenida Presidente Vargas ali. Escola de vocês tá exatamente aqui. Onde está a mãozinha aqui? Conseguem ver? Beleza, né? Então vamos ver se a máquina do tempo dá certo agora, hein? Vocês têm que ter energia boa aí. Ó. Tá aí, ó. Esse aqui é o ponto do Rio de Janeiro no ano de 1500. Eu vou voltar para 2023 para vocês pegarem de novo. Né? Mas a costa, a cidade era menor. Tinha muito mais praia. Onde hoje é terra, antes era praia. E tinham grandes áreas que eram alagadas. No centro do Rio tinha muitas lagoas. E em volta dessas lagoas tinham áreas que em épocas de chuva, nosso verão, que a gente costuma ver, nossa, a rua alagou, minha rua alagou, caramba. Aí, essas lagoas, elas aumentavam muito de tamanho. Então, basicamente, no centro do Rio de Janeiro, eram poucas áreas secas. Basicamente, em cima dos morros que existem aqui. O Morro de São Bento, o Morro da Conceição. Toda a parte baixa da cidade eram áreas que alagavam muito em épocas de chuva, né? Então, novamente, vai ser rapidinho, ó. Correr aqui, ó. Olha como é que a cidade muda. Conseguiram ver? Ó. E aí, para vocês conseguirem ver, isso aqui é uma ilustração, tá? Isso não é uma foto, que é no ano de 1500. No ano de 1500 não existia máquina fotográfica, não tinha celular, nem tinha TikTok. Né? Então isso aqui é uma pintura, né? Só que é uma pintura que retrata muito próximo do que realmente era. É um artista plástico chamado Guta, em que ele fez várias pinturas de vários locais do Rio de Janeiro, retratando esses locais de 100 em 100 anos, 50 em 50 anos. Não é uma pintura que ele tirou da cabeça dele, ok? Ele fez baseado nos livros, baseado nos mapas, baseado em pinturas antigas dos pintores do século XVIII, do século XIX, as fotografias do começo do século XX. Então isso aqui, gente, obviamente é uma visão de quem seria a visão de quem estava no meio da Baía de Guanabara, né? Olhando para o centro do Rio de Janeiro. Né? Para vocês se localizarem um pouco melhor, exatamente aqui hoje é o Museu da Manhã.
onde está no final desse riozinho aqui. Vou colocar a mãozinha do mouse para ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Então quem está na Baía de Guanabara olhando, está vendo o Museu do Amanhã nessa região. E o Valongo vai estar aqui, logo após essa pedra. Isso aqui já seria no início do século XVIII. A gente fala do século XVIII, a gente fala dos anos que começam com 1700, 1710, 1730. Né? A cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1565. Só que é uma época que a cidade já tinha 150 anos. Né? E vocês podem ver pela imagem anterior o tanto de mudança que já teve. Né? Ó, aqui já é o Mosteiro de São Bento. Vocês conhecem? Fica aqui bem perto da escola. O Mosteiro de São Bento já estava lá. O Mosteiro de São Bento é do final do século XVI, ele é de 1590. Então ele está ali há muitos anos. Vocês veem que a cidade, a grande parte aqui do centro, já estava ocupada. Aqui hoje seria a Avenida Rio Branco. Então nessa época, em 1700 e pouco, a cidade vinha da Baía de Guanabara até a altura do que hoje é Rio Branco. Tá? Vou voltar para o mapa para vocês saberem o que seria isso hoje. Tá? Ó. Está falando dessa região aqui. Aquela cidadezinha que vocês viram ali naquela arte, é isso aqui, tá? Entre o mar, tá? E a Avenida Rio Branco. Essa grande avenida aqui. Em torno da Praça 15. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1700, ela era basicamente esse pedaço aqui. Que ia aqui do Mosteiro de São Bento até essa região aqui do Museu Histórico Nacional. Isso era a cidade do Rio de Janeiro. Hoje a cidade do Rio de Janeiro é isso tudo aqui, olha. Olha o quanto que ela cresceu. Tudo isso aqui é o Rio de Janeiro. Vamos voltar para os mapas. Como é que botava a terra? Senão você vai saber. Então aqui, gente, vamos avançar mais 100 anos na nossa história, chegando no início do século XIX. Século XIX, anos 1800. Falando de 1805, 1810, não sei se vocês já pegaram esse pedaço da história do Brasil, história do Rio de Janeiro. O início do século XIX é muito importante para a história do Brasil, que é quando a família real portuguesa vem para o Brasil, Portugal deixa de ser a corte, o Rio de Janeiro passa a ser a corte do Império Português, e deixa de ser colônia, passa a ser a sede, o rei vem morar aqui. Um rei europeu nunca tinha morado em outro lugar que não fosse na Europa. E nesse momento o rei português vem morar no Brasil. E junto dele vem dezenas de milhares de pessoas. A cidade cresce muito rápido. Chegam assim, de repente, chegam 15 mil pessoas na sua cidade. A cidade que tinha 50 mil, de repente já cresce para 65 mil, assim, ó, da noite para o dia. Vocês veem como a cidade já era bem maior, né? Na imagem anterior a gente estava aqui, né? A cidade já cresceu. Nosso Valongo, que a gente vai falar, já tem construção aqui, seria Rio Branco hoje, já tem pequenas ruas. Vocês veem que a ocupação da cidade está aumentando, a cidade está crescendo. Aí, ó, 1930, início do século XX, olha onde a água já está, como é que recuou, como é que o porto cresceu, olha onde estão os navios. Esse prédio na Praça Mauá, conhecido como prédio do edifício à noite, foi o primeiro espigão, foi o primeiro grande prédio na América Latina, tem 29 andares. Até então os prédios do Rio de Janeiro tinham 5 andares, se muito. Quando um prédio tinha 5 andares, ele era considerado, nossa senhora, meu Deus do céu, alguém lá de cima está vendo, está perto da lua. De repente ele sobe um prédio de 29 andares, 5 vezes mais, 6 vezes mais do que o maior prédio que tinha na época. Então assim, é algo... Vamos chegasse hoje aqui no centro do Rio, subisse um prédio de 150 andares, a gente só tem prédio de 30, 25, né? Subisse hoje um 150 andares, todo mundo ficou assustado. Vocês veem como é que a cidade, ó, o centro já está todo tomado,
já existem os bairros da Zona Norte, Vila Isabel, Tijuca, já estão muito ocupados, o subúrbio do Rio já está ocupado também, né? E a última ilustração do Guta é de antes de vocês nascerem. É de 2002, tem 20 anos atrás, né? Hoje, quem que a gente tem naquela rampa ali? Vocês sabem, gente? Oi? Muito bem, visão da manhã, né? O visual aqui não mudou muito, subiu um prédio ou outro, né? Mas essa área mudou muito no Museu da Manhã. E vocês também não pegaram, no ano que vocês nasceram, até o ano que vocês nasceram, tinha um grande viaduto que passava aqui junto do porto, conhecido como elevada perimetral. Esse viaduto foi retirado de lá e em substituição fizeram um túnel. Não sei se vocês já passaram um túnel que começa lá na rodoviária e vai sair lá no aeroporto de Santos Dumont. Antigamente esse mesmo trajeto a gente fazia pelo viaduto, passando por cima, né? A vista era muito bonita, só que a parte de baixo era horrorosa, era horrível, que era escuro, pingava as coisas do viaduto, as pessoas não gostavam de caminhar por lá, consideravam que era perigoso, né? Não existia comércio no lugar, então houve o que eu chamei de última mudança drástica daqui, que vocês não chegaram a conhecer, né? E aí, vamos falar agora daqui da nossa região, do Valongo mesmo. Vamos lá, vamos para o mapa de novo, para vocês entenderem. Não saiu dali, hein? Acho que fez certo. Arqueólogo é uma desgraça, né, filho? Não sabe mexer em coisa velha. Aí, pessoal, a gente, no final tudo dá certo, tá? A gente tem que ter paciência, tudo dá certo. Se não deu certo é porque não era pra dar certo. Tá com o meu contato aqui. É, ele não tá segurando. Não é pra dar certo. Ele tá saindo do... Aí, ó. Então, pessoal, só para vocês entenderem, aqui está o Pedro II, né? Nosso colégio. E aqui está o Cais do Valongo, né? Então, o que a gente vai ver é isso. A história aqui dessa área, daqui do Cais, né? E todo esse caminho que vocês fizeram pela Rua Camerino, que o Fred me contou, e que vocês sabem que ela se chamou no passado Rua do Valongo, né? O que quer dizer Valongo? Valongo quer dizer Vale Longo, né? Vocês perceberem, tem dois morros aqui, um de cada lado da Rua Camerino. Tem o Morro da Conceição, de um lado, e o morro, que nesse pedaço ele é conhecido como Morro do Livramento. Mas ele é uma extensão do Morro da Providência. A montanha é uma só, mas tem nomenclaturas diferentes. Então esse pedaço aqui é o Morro do Livramento. Inclusive a gente tem ali a Ladeira do Livramento, né? É o nome. E ó, depois vocês podem perguntar para o professor Fred quem foi que nasceu no Morro do Livramento. Provavelmente ele vai saber. Se ele não souber, vocês dão um pedala Robinho nele, que ele deveria saber, enquanto professor de literatura. Vocês não sabem o que é o pedala Robinho. Ok, desculpa. Então, pessoal, aqui, ó, essa rua que vocês caminharam, que é a Rua Camerino, que no passado era conhecida como Rua do Valongo, ela era a rua onde existiam os mercados de escravos. Os negros capturados na África
quando chegavam ao Brasil, eles tinham que ser vendidos. O negro era tido como uma mercadoria, estivesse trazendo uma saca de café, de grãos, mercadoria mesmo, capturado lá, colocado dentro do navio, trazido para cá, e aqui ele ia ser vendido. Isso aqui é uma ilustração do século XIX, de um pintor francês que ficou por aqui, chamado Debré, Jean-Baptiste Debré, João Batista Debré, que retratou muito do cotidiano da cidade, da rotina. Então ele pintou as pessoas nas ruas, pintou a parte da realeza, pintou os escravos trabalhando e fez essa pintura representando um mercado de escravos, uma loja mesmo, um comércio, que ficava aqui na Rua Camerino. Muitas dessas casas que vocês viram, já chegando no Valongo, são as mesmas construções. Elas tiveram reformas, tiveram alterações na fachada dela, internamente, mas a construção, as paredes externas, são as mesmas ainda. Mas tem muita construção no Rio, que é do período colonial, mas que foi sendo reformada. Hoje, quando a gente passa em frente, vê uma data assim, ó, 1908. Fala, nossa, essa casa foi construída em 1908. Não, ela é a data da última vez que ela foi reformada. Ela pode ser muito mais antiga, pode ser de 1830. Só que ela foi sendo reformada. Às vezes ela só tinha um andar, o cara foi, construiu o segundo andar, fez a laje, né? Foi mudando, ninguém fica com uma casa igual durante 200 anos. Né? Então aqui, ó, o que vocês podem ver aqui, um comerciante entrando para escolher o produto que ele queria adquirir. Aqui provavelmente a pessoa que estava tomando conta, eu vou chamar aqui de mercadoria, que é para vocês terem a noção do que eram as coisas. As pessoas, elas eram tratadas enquanto mercadoria, né? Um senhor de escravos, alguém que possuía muitos escravos, se ele tivesse que fazer o imposto de renda dele na época, ele lista todos os bens dele. Eu tenho uma casa, eu tenho 15 cavalos, eu tenho 40 vacas e eu tenho 200 escravos. Estava listado, mercadoria, podia comprar, podia vender, né? Então isso aqui, ó, é retratando essa situação. Os negros tinham acabado de chegar no Brasil, são conhecidos como pretos novos. Eles não eram ainda escravos propriamente ditos, escravizados, apesar de eles já serem prisioneiros, eles ainda não tinham nem os direitos que o escravizado possuía. O escravizado possuía alguns direitos, pouquíssimos, mas possuía. O dono da pessoa escravizada era obrigado a dar comida para ela. Essas pessoas nem isso tinham ainda. Obviamente, quem trouxe eles da África não queria que eles morressem. Eles queriam vender a mercadoria. Então dava-se um pouco de comida, mas eles eram mais maltratados do que um negro escravizado. Eles estavam abaixo, se tivesse que fazer uma cadeia hierárquica. O negro, o preto novo, por isso que o cemitério que vocês visitaram chama-se cemitério dos pretos novos. Eram os pretos que nem chegaram a virar escravos. Quem chegou e morreu aqui e era enterrado lá. Então ele não tinha nem parente, não tinha um colega, não tinha um amigo. Então, um escravizado, às vezes, ele ia ser enterrado em torno de uma igreja. Os pretos novos, nem a isso eles tinham direito de ter um sepultamento digno. Aqui, novamente, um outro pintor, também retratando o mercado de escravos no Valongo. Vocês podem ver pessoas bem vestidas, que vinham comprar essa mercadoria. Os negros, em sua grande maioria, pessoas da idade de vocês. A grande parte dos negros que vieram do Brasil, pessoas novas. Ninguém ia lá na África pegar alguém de 58 anos, de 60 anos. Trazia-se o escravo ainda novo, para que ele tivesse tempo de vida, pudesse render. O cara ia comprar, né? Quando a gente compra um animal, compra um cachorro, a gente compra ele filhote ou compra ele com 10 anos? Compra ele filhote, que você quer viver com ele. Normalmente o cachorro vai ter 12, 15 anos, porque tem o maior tempo possível com ele. Você compra um tênis, você compra um tênis novo. Você não compra um tênis usado, a não ser que você esteja muito ruim de grana. Aí você compra um tênis novo para ele durar mais. Então, a maior parte dos negros que vieram no Brasil
Eram crianças, adolescentes e adultos novos, 18 anos, 20 anos, até 30 anos. Dificilmente alguém de 60 anos era capturado para vir, porque assim, o valor dele não seria tão grande. Nessa época as pessoas quase não chegavam a 60 anos. Se a gente tivesse que fazer todo o trabalho forçado que o escravizado fazia, certamente ele ia morrer rapidamente, né? Então, para vocês imaginarem, não só esse trabalho árduo que o escravizado tinha aqui, como o fato dele ser capturado aos 12 anos na terra dele, fazer uma viagem de 2 meses dentro de um porão de um navio, basicamente sem alimentação, basicamente sem água, uma alta mortandade de pessoas, doença se proliferando naquele local, higiene zero, espancamentos múltiplos. As pessoas, quando chegavam aqui, ainda eram submetidas a esse mercado, ser exposto, seminu, né? Descalço, só com os pequenos panos cobrindo seu corpo, e ter alguém ali te escolhendo, pedindo para você sorrir, para ver se seus dentes são bons, para ver se você é saudável, né? Então era isso que a gente tinha no entorno do Valongo, esse mercado de escravizados. O Valongo, ele era como se fosse um complexo. Ele tinha um cais propriamente, onde as pessoas chegavam, e elas chegavam depois de se passar por uma quarentena. O navio, quando chegava, ele não vinha direto para o Valongo, ele ia para onde hoje é a Ilha do Fundão. Vocês conhecem a Ilha do Fundão? Onde é o FRJ? A Ilha do Fundão, ela é uma ilha artificial. Tinham várias ilhas que foram aterradas e se formou uma ilha só. Uma dessas ilhas que formaram o Fundão chamava Ilha do Bom Jesus. E lá tinha um local que era chamado de Lazareto, que é onde o negro, quando chegava, ficava de quarentena. Porque esses navios, eles vinham com muitas doenças. Eles eram conhecidos como navios tumbeiros, de tumba, da quantidade de gente que morria ao longo da viagem e seus corpos eram jogados ao mar, e tanto das pessoas que chegavam aqui muito doentes, muito fracas. Então elas iam para esse lazareto, ficavam numa quarentena, e quando elas se recuperavam dessas doenças, elas eram trazidas para o Valongo, e aí sim poderia ficar junto à população branca. Então é um complexo do cais, com o mercado de escravos, um antigo lazareto, e para aqueles que não sobreviviam, o cemitério dos Pretos Novos. Aqui a gente vai ver uma das poucas ilustrações que se tem do Valongo nesse início do século XIX. O desembarque dos negros africanos, ele veio para a região do Valongo no final do século XVIII, década de 1790. Antes eles eram desembarcados lá na Praça 15. Vocês conhecem a Praça 15? Onde tem a barca que vai para Niterói? Eles desciam ali, só que ali era o coração da cidade. O Palácio Real ficava na Praça 15. O governador geral do país ficava ali. Ali estava a catedral da cidade, a principal rua da cidade. Os moradores mais abastados da cidade moravam no entorno da Praça 15. E o que acontecia? Tinha a chegada desses negros, seminus, doentes, uma situação visual muito ruim. Porque o branco, gente, a população branca do Rio de Janeiro naquela época, obviamente eles aceitavam a escravidão. Ninguém era contra a escravidão. Só que eles não queriam ver o horror da escravidão. Então eles se incomodavam de ver os negros chegando fracos, muito magros, praticamente pele e osso, muito desnutrido. Era uma cena que as pessoas que escreveram na época relatam que eram cenas horripilantes, que os navios tinham um odor muito ruim. Então o que o governo fez? Acabou com a escravidão? Não. Tira o desembarque dos negros do coração da cidade. Leva para a região do Valongo, que é uma região afastada. Essa região aqui ela não era tão habitada. Poucas pessoas habitavam aqui. E pessoas de classe social muito mais baixa do que aquelas que moravam na Praça 15.
Então, se é para levar, se a gente precisa da escravidão, precisa que a economia escravocrata continue, mas a gente não quer ver o horror da escravidão, a gente joga a escravidão para as nossas costas, tira da frente da cidade, tira do local onde os turistas, os estrangeiros chegavam aqui, põe lá no Valongo, um lugar distante, onde quem mora são os pobres, e a gente não terá mais esse problema, né? Então o mercado passou, o desembarque passou-se aqui, o mercado passou-se aqui, essas pessoas abastadas vinham, compravam suas mercadorias e levavam para as suas propriedades, seja as propriedades urbanas ou para as suas fazendas, para as propriedades rurais. Então aqui é uma aquarela, uma pintura, essa parte aqui é do Morro do Livramento, aqui já é o cais do Valongo, vou tentar dar um zoom, porque dá até para ver um pouco da estrutura na própria pintura. Alô, enquanto está rolando o zoom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um foco, por favor. A gente está falando de uma realidade que está na caminhada que vocês fizeram, saindo da escola, grande dele, na academia de direção ao caso do Valongo, várias das casas eram casas de comerciantes de pessoas escravizadas. Não sei se você percebeu, mas não sei se vocês perceberam, aproveitando que eu estava falando, a gente sai daqui, logo as ruas, depois da primeira rua aqui, tem uma série de galpões. Nesses galpões hoje, deles, saem vários entregadores. Dois desses galpões eram espaços de comércio de pessoas escravizadas. Então, dali, hoje, você tem a saída de pessoas que vão entregar comida. Então é importante que vocês tenham em conta, eu entendo que falar e vocês têm cada vez mais que lugar de atenção, a importância de vocês compreenderem o espaço da escola em que vocês vivem, o espaço da tragédia do processo colonial. Porque a gente está falando de comércio de gente, de pessoa, e que possivelmente essas pessoas são ancestrais de vários que estão aqui. Então é super importante que, assim, eu entendo a dificuldade de atenção, mas vamos ter um pouco de foco, por favor, tá? Então, pessoal, aqui seria o que fosse a primeira representação do cais de Valongo. Ele já tinha sido construído. Primeiro, o mercado é passado para essa região do Valongo. O cais em si, que vocês viram lá, aquelas pedras, o cais ficou pronto no ano de 1811, porque havia muita reclamação. O desembarque já era feito ali há uns 15 anos, e se reclamava muito, de que é difícil, não tem uma infraestrutura, era tudo enlameado. Então os comerciantes, eles pedem ao governo para se construir, para se calçar o lugar, né? Aqui, ó, não sei se vocês já ouviram falar na Pedra do Sal. A Pedra do Sal era muito maior do que ela é hoje. Ela foi uma pedreira. Dessa pedreira saíram as pedras que estão no cais do Valongo. Nessa representação dá para ver, a pedreira já estava cortada. Antigamente, o caminho que a gente faz hoje, não existia caminho, a pedra avançava, não. Realmente ele batia na Pedra do Sal. As pessoas tinham que subir e descer a Pedra do Sal. Essa aqui é conhecida como a única planta do cais do Valongo. O único desenho, que aquilo é uma aquarela da paisagem. Um desenho mesmo, propriamente dito, uma planta arquitetônica do cais do Valongo, essa é a única conhecida. Né? Então, para vocês verem, daqui vem o mar. Né? Aqui é o cais propriamente dito, um muro que segurava a água que batia, os barcos atracavam ali.
lugar. E aí vocês chegarem em uma área de pescador hoje, vão ver, tem lá uma escadinha para descer, os barcos vêm, né, amarra com a corda lá para o barquinho não ir embora. As pessoas ficam dali, ficam um em terra, o outro jogando coisa pro cara que tá dentro do barco. Não, segura esse balde, toma isso, toma vara de pescar, toma rede, tira os peixes. Né? Então o que a gente tem aqui é a rua, que hoje é a Rua Sacadura Cabral. Toda essa área aqui é a área do Cais do Valongo. E aqui no meio, vocês estão vendo as tudo barracões. São barracões desse comércio, onde os negros estavam chegando ali, e não só os negros, tinha outras mercadorias chegando. Quando eu digo outras mercadorias, é porque os negros eram considerados como mercadoria. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Não era um desembarque de passageiros. Né? Eu vou ser sincero a vocês, quando eu estava trabalhando lá, eu tive um pouco até dessa dificuldade dessa ficha cair. E em muitos momentos eu fiquei pensando, pô, mas para que construíram o Cais do Valongo, um calçamento assim, que deu trabalho, foi custoso, financeiramente custou dinheiro aos órgãos públicos. Para quê? Para o negro escravizado chegar e andar ali de uma forma mais fácil, aquilo para mim não fazia sentido. Pô, os caras, escravo era um ninguém, né? Não ia fazer isso para ele. Eu achava que o que eu estava vendo ali não tinha sido feito, não era o Cais do Valongo propriamente dito, aquele cais de desembarque de escravos. Porque na minha cabeça eles não iam fazer isso para um negro caminhar, calçar o lugar para o negro que está chegando aqui. Mas não é isso. É pensar no desembarque de mercadoria. Para facilitar o desembarque, para a mercadoria, não só os negros, como outras coisas que vinham da África, e assim como muitas coisas também eram carregadas do navio, que saíam do Brasil. O cara, você está chegando aí da África de novo? Né? Leva minha mercadoria para lá, vamos vender coisas para a África. É um comércio exterior. E aí que eu fui entender, o cais não foi feito para os negros, o cais foi feito a pedido dos mercadores, para que a mercadoria deles fossem os negros, fossem qualquer outro produto que o dinheiro pudesse comprar, fosse escoado mais rápido, né? Que a coisa andasse mais rápido. E aí eu passei a entender que ali realmente era o que a gente entendia como Cais do Valongo. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. O negro, ele era visto enquanto mercadoria, tanto quanto um barril de cachaça, tanto quanto um tonel de açúcar, tanto quanto posteriormente uma saca de café. Vale dinheiro, né? Pode deixar, volta só um pouquinho assim. E aí, eu vou mostrar para vocês mais 2 slides aí, mais alguns slides a gente vai chegar nas fotos das escavações, né? Mas só para vocês entenderem, essa parte do Valongo, ela não chegou a ser aterrada, ela já era uma porção de terra que avançava um pouquinho mais no mar. O que foi feito ali foi ser calçado, né? Aqui não vai dar para ver, mas aqui, nesses 2 locais aqui, estão escrito assim, rampa de despejo. Se vocês pensarem no ano de 1790, em 1810, não existia a Conlurb, não tinha caminhão de lixo passando pela cidade, recolhendo os nossos detritos, os nossos sacos de lixo. O que vocês acham que era feito com o lixo que as famílias, que as casas produziam? O escravo, o negro escravizado, carregava até a beira do mar e jogava lá um tonel de lixo. Garrafa de vidro, prato quebrado, resto de comida. Nessa época também não existia rede de esgoto ainda, né? Em alguns casos, em algumas partes da cidade, o esgoto corria pela rua. Tinha-se, como vou dizer assim, um banheiro da casa, um encanamento, na porta da rua, o esgoto saía. Então você estava andando na rua, tinham valas de esgoto na rua andando. Os relatos são de que o Rio de Janeiro fedia muito nessa época. Você imagina esse calor que a gente tem, no verão de 45 graus, batendo
em rios de esgoto onde você também está andando. Não era um local agradável, né? Aqui, no caso de Valongo, era um local que nessas casas que não tinham saída de esgoto para a rua, os negros levavam grandes baldes, não só com os rejeitos domésticos que a gente produz, osso de galinha, resto de comida, garrafa quebrada, como os dejetos do banheiro. O pinico ia sendo jogado nos baldes, quando enchia lá 10 litros de rejeito do banheiro, ele punha no ombro e ia andando até chegar à beira do mar para despejar aquilo, né? Então aqui no caso de Valongo, arqueologicamente, para a gente, foi muito bom, porque o que a gente encontrou ali? Todo o lixo doméstico dessa época. Então a gente conseguiu construir uma coleção de objetos de mais de 200 anos, muito grande, né? Estava escavando basicamente a lixeira da cidade do Rio de Janeiro. É como se a gente fosse hoje, pegasse o aterro sanitário do Rio e escavasse. A gente achava tudo que a gente joga fora em casa. Resto de comida, garrafa de Coca-Cola, latinha de cerveja do pai, pedaço de bala, caderno velho que você amassou, jogou fora. Tudo isso vai para o lixão. Nessa época tudo vinha para cá. Então quando a gente foi escavar, a gente encontrou uma tralha doméstica muito grande. Aqui foi a primeira mudança do Cais do Valongo. Na década de 40, estava começando já a proibição do tráfico de escravos. A Inglaterra tinha proibido comprar escravos, comprar negros na África e trazer para cá. Ela proibiu. É a proibição do tráfico transatlântico. Obviamente ele não deixou de existir. Continuou existindo de forma ilegal, né? Mas um cais oficial, um ponto de desembarque de negros escravizados, isso não podia existir mais. A Inglaterra, que é quem mandava no Brasil, né, por força do comércio, falou que não queria mais. Então o que foi ter ao longo da costa do Brasil foram pontos de desembarques ilegais. Os negros eram desembarcados à noite, tudo sumia, né? Comércio ilegal mesmo. E no início dos anos 40, o Valongo passa por uma grande reforma. Ele é alterado, já não tinha mais o desembarque dos negros, as pessoas reclamavam que o local estava abandonado. E começa-se uma obra para fazer uma nova praça ali, que seria a Praça Municipal. Em 1843, Dom Pedro II se casou, e a imperatriz, que veio casar com ele, desembarcou ali, no antigo Valongo. Só que para isso se embelezou ainda mais aquela praça, terminaram-se as obras que já estavam se arrastando há anos, construíram um novo cais e deram a ele o nome de Cais da Imperatriz, um nome pomposo, né? O nome remete à realeza. E aí então Rua do Valongo, que hoje a gente conhece como Rua Camerino, passou a se chamar Rua da Imperatriz. E quando a Imperatriz chegou aqui de barco, ela foi levada em carruagem oficial pela Rua Camerino, passou aqui pela Marechal Floriano, deu a volta no Campo de Santana e depois tomou o caminho até o Palácio Real, na Praça 15. Então essa aqui é uma única ilustração que se é conhecida desse momento, do Cais da Imperatriz, onde existiu por muito pouco tempo esse torreão, essa construção muito imponente, né, que foi praticamente para um desembarque dela. Ele não tinha função, né? Então fizeram uma coisa ali só para encher de flores, embelezar, né? Mas depois ele acabou desaparecendo. Aqui também tinham algumas estátuas. Vocês andaram pelo Rua Camerino, não sei se vocês viram, do seu lado direito chega um momento, tem um muro muito alto, que é conhecido como Jardins do Valongo, Jardins Suspensos do Valongo. Vocês viram esse local? Lá tem algumas estátuas. São as mesmas estátuas que estavam aqui no Cais da Imperatriz. Elas foram retiradas em um dado momento passado e colocadas ali no Jardim Suspenso. Então, elas são testemunhas da chegada da Imperatriz que veio se casar com Dom Pedro II, Teresa Cristina.
E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que se deu essas escavações, né? Aqui é uma foto de antes da gente começar, uma foto de 2010. A pesquisa do valor foi reencontrado em 2011. Foi uma data muito simbólica, porque ele foi construído em 1811. Então ele foi reencontrado exatamente 200 anos depois. Por acaso, por coincidência mesmo. Ninguém marcou, vamos escavar ali 200 anos depois. Então essa era a visão que se tinha quando alguém estava descendo a Avenida Barão de Tefé, né? Nessa visão, o mar está atrás de vocês, vocês estão olhando para cá, esse prédio já é na rua Camerino, né? Então vocês estão olhando em direção aqui para a escola, e o mar estaria atrás de vocês. Nesse momento, no ano de 2010, a rua aqui, ela se bifurcava, a praça, ela tinha um formato de triângulo, né? Era estreito aqui, lá do outro lado ele era grande, né? E tinha a rua dos dois lados. Hoje, exatamente nessa posição que vocês vão ver aqui, é o Cais do Valongo. Então, uma rua ali acabou. Uma das pistas, a pista do lado direito, esse grande muro aqui, é o muro do hospital que existe ali, o Hospital dos Servidores, né? Então, todos esses carros parados aí eram carros de médicos do hospital. Inclusive, na época foi uma grande briga, porque os médicos não quiseram perder a sua área de estacionamento, né? Até eles entenderem que sim, eles perderiam a área de estacionamento para que o Valongo ficasse à mostra e todos conhecessem a história, demorou um pouquinho. Então, assim, teve algumas reclamações do tipo, mas eu vou parar meu carro onde? E aí, esse aqui foi o grande início. Esse aqui é do lado esquerdo daquela foto, né? Aqui tem um grande prédio que é um Hotel Barão de Tefé. É um prédio muito bonito, mas não tão bom de se hospedar, né? E a primeira intervenção que foi feita foi essa, foi abrir uma grande área, tirar o asfalto, que a obra que ia ter ali, na verdade a gente foi acompanhar uma obra da prefeitura. O que a prefeitura tinha que fazer ali? Substituir a rede de drenagem, as tubulações que carregam a água da chuva. Esse é um lugar que sempre alagava quando chovia forte. Estava sempre alagado, sempre alagado. Por quê? Porque a tubulação era muito pequena. Era uma tubulação, vamos dizer assim, dessa largura. E ela foi substituída por uma tubulação que vai daqui até a parede. Então a tubulação talvez tivesse uns 40 centímetros para uma outra que tinha 5 metros de largura por 2 metros de altura, quase que um grande caixote de concreto, vocês vão ver ali. Então, a capacidade de transportar água da chuva melhorou muito nesse lugar. Você multiplicou, sei lá, por 30, 40, né? Então, hoje, dificilmente, o local alaga. Então, assim, era uma obra muito importante. Todos os moradores queriam que a obra saísse. Ninguém quer ter sua rua alagada, né? Todo mundo queria que se aumentasse a capacidade de água. Então, essa foi a primeira intervenção, tirar o asfalto e marcar o local que começaria a ser cavado para se instalar essas galerias. E aqui é o momento que eles já estão instalando, né? Tá vendo? São grandes caixotes de concreto. E ali eles cavaram até 5 metros de profundidade. Mais ou menos a altura dessa sala aqui. Você imagina, como se a rua estivesse lá, tivesse feito um buraco até aqui no chão, para fazer todo o suporte para colocar, né, essas galerias que elas vão emendando uma na outra. É como se fosse um túnel hoje mesmo. Se entrar lá em época de seca, você vai andar dentro de um túnel. Todo mundo consegue ficar em pé, caminha, mas 6 pessoas uma do lado da outra. Isso em época de chuva pode encher até o talo, né? E aí, nesse momento que eles estão começando a escavar, a gente foi encontrando não só as estruturas do cais, como todo aquele depósito de lixo que eu falei para vocês, que era tirado ali ao mar. Depois, como aquilo tudo foi aterrado, esse lixo ficou todo escondido. Aqui, ó, já é na parte junto ao hospital. Então, tem em mente aquela primeira imagem das duas ruas. A galeria estava do lado esquerdo, isso do lado direito. Foi o primeiro momento que a gente encontrou. A gente não sabia ainda o que era.
Mas vocês estão vendo que é um piso de paralelepípedo. Alguém já viu esse piso na vida? Sim. É um piso comum, né? Tem muitas ruas aí que ainda são com esse piso. E ele está a mais ou menos a menos de 2 metros de profundidade. Aqui, quando eu ficava em pé aqui, minha cabeça ficava acima do asfalto, né? Mas você vê a quantidade de terra que está em cima desse piso, né? Volta lá, só um pouquinho. Só que a gente sabia que esse piso aqui não era do Cais do Valongo, porque na época que o Cais do Valongo foi construído, não existia esse tipo de pedra no Brasil, essa pedra regular. Paralelepípedo ele é um tijolão de pedra maciça, mas ele é cortado, as pedras são mais ou menos do mesmo tamanho. É um piso regular. E a gente sabia que na época que o Valongo construído não tinha esse tipo de piso, o piso não existia ainda, né? E aí tipo assim, então vamos continuar, né? Como ele estava destruído, só tinha esse pedaço, e vamos para o pedaço que não tem piso, né? A gente não vai destruir esse pedaço calçado. Vamos para a área que está só a terra e vamos continuar escavando. Vamos ver o que está abaixo disso, né? E aí que a gente encontrou um outro piso de pedras, só que um piso mais irregular, que as pedras eram muito diferentes, não era mais ou menos liso, igual o paralelepípedo, não é completamente liso como o asfalto, mas ele é muito mais liso e similar do que esse calçamento, que é conhecido como calçamento pé de moleque. Ele é todo irregular, igual um doce pé de moleque, né? E aí, ó, essa aqui é uma foto de cima, né? Onde vocês vão ver que aqui a gente tem, ó, parte do calçamento do que a gente entendeu que era o Cais do Valongo, e tinha também uma grande ponte de pedra que a gente já sabia que era da época do Cais da Imperatriz. Então aqui a gente já tinha ali 2 momentos distintos, uma diferença de 30 anos entre um e outro. E além disso tinha muitas intervenções modernas. Ó, vocês estão vendo uma grande ponte aqui, né? Isso aqui é uma estrutura de concreto. Isso aqui, o que passava ali dentro é fibra ótica. É o cabo que leva o sinal de internet, sinal dos computadores, né? Então, quando a cidade, ali em 2010, antes de 2010, que não se sabia o que tinha embaixo, uma Oi da vida, a Vivo, a TIM, né? Alguma companhia telefônica teve que passar sua fibra ótica para levar para os prédios comerciais e poder vender seu acesso à internet. Então, assim, antes da gente achar, outras pessoas que trabalham em obra urbana já tinham encontrado, porque eles passaram a fibra ótica sobre o Cais do Valongo e sobre o Cais da Imperatriz, né? Foi um momento em que, como uma intervenção era pequena, não se pediu a necessidade de ter um arqueólogo junto, de ter alguém ali para olhar, para ver se tem alguma coisa antiga, tem alguma coisa que remonta ao nosso passado. Aqui em cima, ó, a gente tem um grande cano de ferro, um cano de água, esse mais antigo, talvez nos anos 40, 1940. Depois vocês vão ver na foto também, ele destruiu um grande trecho do Cais do Valongo. Porque imagina, o cara está lá, a equipe é mandada para a rua para instalar um cano. O cara sabe que tem que chegar lá e cavar um buraco, ele cava. Você tem que cavar um buraco de 1 metro de profundidade para passar o cano. A 80 centímetros ele acha pedra, o que ele faz? Tira a pedra. Ele tem que executar o serviço. Pô, meu padrão mandou colocar um cano a 1 metro de profundidade. Se tem uma pedra a 80 centímetros, eu tiro a pedra. E coloco o cano a 1 metro de profundidade. Pronto, acabou o serviço realizado, o patrão feliz, né? Só que o que eles estavam fazendo era destruir uma parte da história da cidade. Obviamente, por desconhecimento. O cara não sabia o que era aquilo. Ele simplesmente ele tem uma ordem de colocar lá, ele vai colocar. Pronto, acabou. Então aqui, ó, isso é o que vocês veem hoje lá. Quem for visitar lá a área do Cais do Valongo, vocês foram, né? Vocês vão ver, ó, o grande calçamento, né? Que pegava não só a parte do que era a praça, né? Essa praça em 2010, gente, ela é conhecida como Praça Jornal do Comércio. Era o nome dela, Praça Jornal do Comércio. Creio eu que continua sendo chamado para Jornal do Comércio, mas ninguém fala mais. Mas até então todo mundo conhecia como Praça Jornal do Comércio. Então o cais estava não só embaixo da praça, como embaixo da rua, junto ao hospital, e embaixo também de um pedacinho da rua, junto ao hotel.
Esse piso de cima, depois a gente descobriu, era o piso da Praça Municipal, que fazia parte do Cais da Imperatriz, né? Então ele já tem uma diferença ali de uns 40 centímetros, né? Então assim, 30 anos depois que o valor foi construído, o governo já foi lá e fez um primeiro aterro, subiu o nível do piso, jogou terra, lixo também, né? Entre os dois pisos a gente achou muitos lixos, lixeira da época mesmo, prato quebrado, cachimbo, moeda, toda sorte de coisa que podia ter no bolso e que caía, né? Pedaços de telha, de tijolo, coisas que serviam para aumentar o piso, né? O governo jogava lá para fazer esse aterro. Então, isso tudo, essa foto aí, se vocês chegarem hoje no Valongo, vocês vão ver igualzinho. Tirando essa parte aqui, que nesse momento estava em obra, hoje é um muro branco, né? Mas todo esse trecho aqui, ele continua lá. Aqui, ó. Aqui é a visão de quem está olhando para o mar hoje, né? Isso aqui é o muro do hospital, do outro lado lá ficou o hotel. Vocês podem ver que o cais, o calçamento do Valongo, ele tinha um desenho. Vocês lembram daquela planta lá que eu mostrei, que era a única planta do cais do Valongo? O que tinha no meio? Estava escrito lá, barracões, é o que estava escrito naquela planta. Tinha um desenho do cais e no meio tinha lá um quadrado, que não é mesmo quadrado, um retângulo lá recortado, tinha barracões. Exatamente o formato que a gente encontrou. O cais, o calçamento do Valongo, ele não ocupava toda a praça. Ele tinha dos dois lados, mas no meio era terra. Provavelmente era essa área dos barracões. O governo não quis gastar dinheiro para calçar tudo, né? A área aqui dos barracões não precisa, fica de terra batida mesmo, né? Mas a área de desembarque aqui da mercadoria será calçada, né? Então isso a gente conseguiu encontrar lá também. Que mais uma vez, ó, o recorte é até um arredondado que o cais possui, né? Ele tem as canaletas de água de chuva também, para a água descer, né? E aqui em cima, mais uma vez, ficou o calçamento da praça principal, do Cais da Imperatriz. Está lá até hoje, como testemunho, mostrando como é que a cidade vai, ela não só vai crescendo em direção ao mar, ela cresce de altura, né? Então se vê que teve um aterro ali de 40 centímetros, quase meio metro, para se fazer essa praça municipal. E depois do século XX a cidade aumentou de novo, né? Que mesmo esse calçamento aí, ele está abaixo hoje do que a gente chama de, conhece como chão, né? Onde a gente está pisando. Aí, ó, mais uma foto aérea, né? Essa aqui é legal para mostrar esse grande encanamento que tinha. Quando a gente está trabalhando na cidade, tem isso. A infraestrutura da cidade está toda embaixo, né? A água que chega na nossa casa vem por onde? É por debaixo da terra. É um cano debaixo do chão para chegar na nossa casa. Nosso esgoto vai embora por onde? Debaixo do chão, né? A luz, ela vem por cima, mas fibra ótica vem por baixo, gás vem por baixo. Então existem muitas intervenções abaixo do nosso piso. A gente anda aí, a gente está andando em cima de tubulações, de fiações, né? Então aqui para mostrar, teve um grande cano de ferro, que era um cano de água, né? E a gente foi pesquisando, ele nunca tinha sido tirado de lá, era um cano ativo, passava água dentro dele, né? Então só no finalzinho da pesquisa é que a SEDAI foi e conseguiu colocar um novo encanamento, né? Fazer com que a água desse uma volta e pudesse ser retirado daquilo. Hoje, quando vocês chegam lá, vocês não veem esse cano de ferro, já foi embora, né? Aqui, ó, é a foto que vocês também, chegando no Valongo, lá na escadinha onde vocês ficaram com o Fred, vocês têm essa visão. Essa aqui é a ponte do Cais da Imperatriz. Mas abaixo dela, lá vocês veem que tem algumas pedras que estão deslocadas, fora da sua posição. Elas já estavam assim quando a gente encontrou. A gente só não mexeu. A gente nem retirou, nem colocou no lugar. Deixou conforme encontrado. Só que nesses pedaços que a pedra estava deslocada, a gente pôde escavar para ver o que tinha embaixo. E lá a gente achou parte do Cais do Valongo. O Cais do Valongo tinha escadaria. Deu para achar ali os degraus, né? Então eles construíram realmente um cais em cima do outro. Então nesse momento aí, o Cais do Valongo realmente ele foi apagado. Quando se construiu a Praça Municipal em 1843, quando se fez o Cais da Imperatriz
para a chegada da Imperatriz Teresa Cristina, o Valongo desapareceu. Aquele testemunho da chegada dos negros não estava mais ali. Lembrando que 50 anos antes, o que o governo tinha feito? Tirado a chegada dos escravos do seio, do coração da cidade, que era na Praça 15, e colocado no fundo, nas costas, né? Onde nem poucas pessoas viam. Nesse momento, como não tinha mais o que fazer ali, o que se fez? Enterrou. Como se a gente conseguisse enterrar o nosso passado. Como se simplesmente tampando aquela história fosse desaparecer. Ah, ninguém mais vai olhar para o Cais do Valongo, ninguém mais vai lembrar que os negros chegavam aqui, vão esquecer de todo aquele sofrimento, aquelas crianças chorando, sem suas mães, já 2 meses longe de casa. Com o tempo as pessoas vão esquecer. O governo tem essa mania de tentar enterrar o passado, achando que a memória irá desaparecer junto com a paisagem. Aqui já é uma foto mesmo, isso não é uma ilustração, isso é uma fotografia do início do século XX, mais ou menos ali em 1903, na verdade 1904, até aqui na legenda. E aqui vocês vão ver uma coisa muito legal. Esse obelisco, ele existe até hoje. Ele está lá. Ele marca, é um obelisco em homenagem à chegada da Imperatriz Teresa Cristina. Aqui em cima tem o que se chama de esfera armilar, que é uma bolota de ferro, né, que tem o desenho das armas, do brasão do governo português, né? Os impérios, os governos, eles têm símbolos, né? A gente não tem a bandeira do Brasil hoje, a gente sabe reconhecer, né? Existe o símbolo da República do Brasil, são louros de café, tudo lá, escrito República Federativa do Brasil, né? E os governos também tinham, né? Então, nesse momento aqui, já é o brasão do Império Brasileiro, mas com muitas referências ao Império Português, que foi da onde a Casa Real Brasileira descendeu, né? Então, esse obelisco, ele está lá até hoje, marcando. E já em 2000, antes da gente escavar o Cais do Valongo, já tinha uma placa nele, dizendo assim: obelisco em homenagem à chegada da Imperatriz Teresa Cristina. Aqui marca o local de desembarque da Grande Imperatriz, um local conhecido como Cais da Imperatriz, onde antes existiu o Cais do Valongo. Então, historicamente, já se sabia que o Cais do Valongo tinha existido ali. O que a gente não sabia era o que restava dele, que isso não tinha como saber. Ninguém tem visão de raio-x. Passar ali, olhar para debaixo da terra, saber que ainda tem um amontoado de pernas. Inclusive, sobrou muito mais do Cais do Valongo que do Cais da Imperatriz, que é mais novo. Porque pelo fato do Cais da Imperatriz também estar mais próximo da superfície, toda e qualquer intervenção que fizeram no subsolo impactava nele. Então o cara tinha que tirar. E se vocês verem, essa praça também já está toda calçada de paralelepípedo. Então, assim, essas pedras foram sendo reaproveitadas. As do Valongo não, ninguém queria, eram feias. Né? Aqui, ó, só vou pedir para voltar mais uma vez na foto anterior. Vocês podem ver, ó, tem um obelisco e aqui tem postes de luz, postes de energia. Lá na frente ainda tem uma das estátuas que eu falei, que está lá no Jardim Suspenso do Valongo. Estava lá ainda. Ó, isso aqui que a gente encontrou são as bases desses postes. Eles também ainda estavam ali marcando esse momento. Não, isso é a base do poste de luz. Poste de luz, quando você constrói um poste de luz, você não chega e coloca ele no chão. Você empurra ele e cai. Você tem que cavar, fazer uma base de concreto, cimento com pedra, areia, água. Você coloca o poste ali, fixa ele, e aí ele fica, se chegar lá e empurrar ele, vai cair. Já era do momento em que não era mais cais ali, ó. Vou voltar novamente, ó. Já era uma praça, não era mais cais ali. Já não era o calçamento do Valongo e da Imperatriz, mas o cais está aqui ainda, ó. Não, sim, mas não tinha mais essa função. Muito pouco. Chegava com os barquinhos aqui ainda, mas então, já não era um local de grande desembarque. Então, Isso aqui são postes de luz. E o que a gente está mostrando na foto posterior, essa base do poste de luz que estava segurando, né? Então vocês veem que assim, são
no mesmo local, a gente tem remanescentes do começo do século XIX até o final do século XIX, né? E a gente, quanto arqueólogo, a gente não pode ficar fazendo preferência. Ah, esse aqui é mais antigo, então vamos privilegiar. Deixa o mais novo de lá, né? Nessa época que a gente estava escavando, inclusive, tinha muita gente que falava assim: ah, vocês estão dando muito foco ao cais de Valongo. Poxa, aqui também foi o cais da Imperatriz. Chegou o desembarque de uma grande imperatriz do Brasil aqui, da última imperatriz do Brasil, mãe da princesa Isabel. Vocês não estão dando valor a isso, isso faz parte da nossa história. Teve toda uma discussão dessa, que realmente naquele momento, o que saltava aos olhos era o cais do Valongo. Mas por que os pesquisadores não estavam tão atentos ao cais da Imperatriz? Porque a história da corte brasileira, a história dos reis do Brasil, dos imperadores, é uma história que a gente está cansado de saber. Está em todos os livros. A gente sabe quem foi Dom Pedro II, sabe quem foi a princesa Isabel. Existem relatos lá, toda a árvore genealógica deles, quem era pai de quem era filho de quem casou com quem viveu com quem. Isso tudo é muito conhecido. Existe um museu em Petrópolis, é um museu imperial, um museu destinado a contar a história da família real brasileira. Durante todo o século XX, houve todos os estudos sobre a realeza. A única coisa que ainda não se conhecia tão bem era a vida dos escravizados urbanos. Então, os pesquisadores, a gente resolveu dar um foco maior ao Valongo por conta disso, para contar uma história que ainda não havia sido contada. Que adianta você contar uma história que todo mundo conhece? Contar uma história que as pessoas ainda não conhecem. Pode ser que daqui a 100 anos fale assim: nossa, não aguento mais ouvir falar do Valongo. Há 100 anos falando do Valongo, vamos falar de outra coisa. Realmente, pode ser. Mas nesse momento, ali em 2011, né, o que a gente queria dar era isso: luz, iluminar, dar foco, chamar a atenção das pessoas. Olha, gente, olha o que foi encontrado: um cais de desembarque dos escravos. E não só um cais de desembarque dos escravos, ele é simplesmente o cais onde mais se desembarcou africano escravizado nas Américas, tanto do norte, quanto central, quanto do sul. Ele não é o cais de maior desembarque de escravos do Rio de Janeiro, nem do Brasil. É do topo do Canadá até o sul da Argentina. Não há lugar em toda essa extensão onde tenham desembarcado mais africanos escravizados que vieram para cá contra a sua vontade. É isso que o Valongo representa. Ele representa uma migração de um povo que saiu de um continente e foi para outro contra a sua vontade. O mundo, ele é repleto de histórias de migrações, muitas forçadas. As pessoas tiveram que migrar por conta de guerra, pandemia, mas ainda assim a pessoa estava indo motivada por motivos que ela não gostaria, mas ela estava indo por conta própria. O Brasil recebeu muitos imigrantes a partir do final do 19 e início do 20, europeus que vieram para o Brasil, ou fugindo da pobreza na Europa, ou fugindo da Primeira Guerra Mundial, depois fugindo da Segunda Guerra Mundial. Eles vieram para cá por motivações tristes, ruins, mas ainda assim eles entraram no barco e vieram para o Brasil por vontade própria. Ninguém os algemou, ninguém colocou um alemão num barco, pôs uma arma na cabeça e vai ter que ir lá para Santa Catarina. Ninguém fez isso com os japoneses que chegaram em São Paulo, com os italianos que chegaram para trabalhar nos lavouros de São Paulo. Ninguém fez isso com os suíços que vieram morar em Nova Friburgo. Ninguém fez isso com os portugueses que vieram para o Rio de Janeiro. Então a história dessa imigração africana, ela é diferenciada por conta disso. É o maior fluxo migratório que existe na história do mundo, de forma involuntária. Ninguém lá levantou a mão e falou: eu quero ir para o Brasil. Então, e além disso, esse local é um local que representa o maior número de pessoas que chegaram, mais uma vez, do norte do Canadá até o sul da Argentina. Aqui, ó, é aquela mesma foto que vocês viram, só que com um destaque maior. A estátua está lá,
né? E aqui vocês estão vendo, ó, tinha um chafariz em volta, um tanque na verdade, né? A própria... Esse aqui? Esse eu acabei de falar. Valendo ponto. Vou voltar aqui, ó. Ih, não tá voltando. Ele é um pedestal, ele é uma coluna que foi feita só para marcar o local que a Imperatriz chegou. É um obelisco, né? Assim, uma obra de arte, vamos dizer assim. Né? Só que ele também serviu como chafariz, ele tinha bicas que vinha água por baixo dele e ele servia enquanto chafariz. Então aqui, essa pessoa que está ali está escorada no tanque, né? A água jorrava ali e as pessoas bebiam água, lavavam a cabeça, tinha balde d'água, né? Não tá passando, tá? Abaixo, enter. Ah, gente, recreio? Você tem recreio todo dia, uai. Pra que recreio? Ó, aqui, ó. Quem que perguntou sobre o... Você? Aqui, ó. Tá vendo ali? Aqui é só uma imagem de mais perto. Passa a próxima aí. Então isso a gente também achou, a gente achou o tanque, né? Porque esse grande pedestal, ele saiu do lugar, ele foi movimentado. Hoje ele não está mais na mesma posição em que ele era naquela foto, foi levado mais à frente, porque essa praça subiu de elevação, ela está mais alta do que era naquele momento o piso, né? Então, ó, aquele grande tanque ele foi encontrado, só como ele não tinha muita coisa que ele contasse, né? Estava ali todo destruído, ele foi tampado e está lá enterrado até hoje, né? E aqui, ó, esse aqui é um mapa da época, só para vocês verem também, todos esses traçados aqui são os canos de água. Vocês veem que tem um cano que vem até aqui no meio da praça, que é exatamente o cano que levava água para o chafariz, né? Aqui, ó, isso aqui é uma foto, né, dos últimos momentos dessa construção do Porto do Rio, né? Isso aqui era o que existia, né? Silvia, volta rapidinho, só Já sei qual é. Ó, vocês estão vendo esse prédio aqui? Preste atenção nesse prédio, tá vendo? Que ele tem aqui umas coisinhas no telhado, que ele tem um avanço, né, na frente. Ele é esse prédio aqui. Mas aquela foto foi tirada, o fotógrafo estava na praça. Aqui o fotógrafo estava no mar, né? Ele estava fotografando todas essas casas de frente. Aqui, ó, é o hotel, o prédio do hotel está aqui até hoje, né? Aqui já é o outro lado, esse prédio existe até hoje, ele é chamado de Docas Dom Pedro II, foi a primeira construção grande para modernizar a zona portuária. Aquele prédio, ó, o prédio que a gente viu antes está ali ainda, né? A pessoa, o fotógrafo está no mar mesmo fotografando. E só um destaque do que esse grande prédio, né? E aí, assim, a gente está falando que esse local foi o local do desembarque dos escravos, né? Blá, 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 blá. Mas o que a gente achou de materialidade, de objetos, peças, assim, coisa física, além do cais, né? Então, ó, o que a gente vai ter? A gente separei algumas fotos aqui de coisas que são muito simbólicas, né? Que não necessariamente são coisas que a gente vai bater o olho e falar, pô, né? A carteira guarda dinheiro, guarda cartão. Ah, eu olho isso aqui, o que é? Um celular, tem uma função prática, né? De telefone, muito pouco, manda mensagem na internet, tirar foto. Ele tem uma função, você bate o olho nele e você sabe. Cadeira. Sabe para que serve a cadeira? Para sentar. Não tem outra coisa. Aqui são objetos que muitas vezes a gente não consegue saber assim, para que servia isso, né? Isso aqui são conchas
conchinhas do mar, são chamados de búzios. Isso aqui para religiões afro-brasileiras é muito importante. Faz como se fosse um crucifixo para os católicos, né? No candomblé, se joga ali, se tem um jogo dos búzios, você esparrama ali e vai ver o que vai acontecer com a vida das pessoas. Então a gente encontrou muitos desses búzios, existe um comércio. Búzio, ele é uma conchinha, né, de praia que ele nem existe no Brasil. É um animalzinho que só existe na África. Então todos esses búzios, eles eram trazidos da África para cá. Sejam com os negros que vinham, sejam no comércio, que depois eles estavam ali solicitando para os mercadores, né, os navegantes, que trouxessem búzios para eles, né. Alguém já viu esse símbolo? Esse aqui é assim, ó. Isso aqui é uma figa. Alguém já falou em figa? Isso aqui é um símbolo que as pessoas dizem que dá fé, dá sorte. É igual cruzar dedo. Quem já cruzou o dedo na cobrança de pênalti do time? Cruzar o dedo, ficar torcendo para a bola entrar ou para a bola sair, se for contra o nosso time. A figa é a mesma coisa. A figa, ela representa a sorte. Então, muita gente ainda carrega a figa hoje achando assim, não, vou carregar comigo, vai me proteger, né? Aqui a gente tem cachimbos, cachimbo mesmo de fumar, né? Os negros fumavam muito cachimbo, né? Todos esses tipos de cachimbo a gente sabe que eram cachimbos de negros, eram cachimbos mais simples. O cachimbo do branco, ele era de uma argila diferente, ele era importado, ele vinha da Europa, ele era todo rebuscado, cheio de floreios. O cachimbo africano era um cachimbo mais simplório. Mas que tinha decorações também que faziam sentido mas são decorações que remetiam aos seus povos. a terra de né? origem, as cosmologias. E aqui, ó, a gente tem, isso aqui são pontas de colar, se fosse um cordão, né? São pontas, Miçangas. sejam de vidro, ou essa aqui no caso é uma semente, né? Que os africanos, os negros usavam muito isso, para entender que aquilo protegia ele. Da mesma forma que alguém hoje pega um crucifixo, coloca no peito, no pescoço, deixa a cruz aqui, estou protegido, né? Estou com um crucifixo, só com uma imagem da Santinha, imagem de Nossa Senhora. O negro usava colares com essas miçangas. Ele entendia que cada tipo dessas pedrinhas dava uma proteção diferenciada para eles. Né? Então, gente, assim, para fechar aqui, né, que a gente contou aqui toda essa história dessa transformação do Valongo, só para fechar, assim, o mercado de escravos, ele não se resumia só no Valongo. Existiam outros locais de mercado de escravos. Há poucos anos atrás, não sei se vocês já estavam aqui na escola, mas por volta de 2018, teve a obra aqui na Marechal Floriano para construir o VLT, quando colocaram os trilhos do VLT. E também... Vamos para a conclusão. Eu sei que vocês têm um processo difícil de atenção em coisas que são básicas, faz parte da geração do filho. Mas agora é o fechamento. Cereja do bolo. Então, assim, aqui para construir o VLT também teve pesquisa arqueológica. Aqui na nossa rua, na Marechal Floriano, foram encontradas muitas coisas importantes. Por exemplo, vocês conhecem ali a igreja de Santa Rita? Todo mundo já viu? Tem uma igreja ali na frente. E em frente à igreja de Santa Rita também existiu um cemitério de pretos novos, tal qual o que vocês foram conhecer. Só que esse continua enterrado. As pessoas não deixaram. O movimento negro pediu para que não fossem feitas intervenções ali, para que não tivesse de tirar essas pessoas debaixo da terra, que elas continuem ali, né? Foram encontradas muitas ruínas de casas aqui na rua. A Marechal Floriano, ela não era desse tamanho, ela não seguia até Rio Branco, ela parava antes. Então aqui no meio, mais um pouquinho à frente da escola, tinham casas onde hoje é a rua. Uma dessas casas foi identificada que era um mercado de escravos, que funcionou até o ano de 1878, muito próximo do fim da escravidão, né? E é um local que era um momento que o escravo, ele valia muito dinheiro, escravizado.
porque o tráfico de africanos no Brasil tinha terminado nos anos 40. Depois veio a lei do sexagenário, que acima de 60 anos ele ganhava sua alforria. Quase nenhum negro chegava a 60 anos, mas os que chegaram conseguiram sua alforria. Depois veio a lei do ventre livre. A criança que nascia de uma mãe escravizada, ela já nascia livre. Então chegou um momento que não vinha mais africano, não nascia mais escravos. Bom, uma hora ia acabar, né? Uma hora todo mundo ia fazer 60 anos ou todo mundo ia morrer, né? Então, nesse final do século XIX, o escravo, ele valia muito dinheiro, porque já estava diminuindo, né? Então, assim, a ideia dos senhores de escravos no final do século XIX era de seguir até que o último morresse. Bom, uma hora a escravidão vai acabar, gente, né? Ou ele vai fazer 60 anos e ele vai morrer. Se não nasce mais ninguém, a gente não compra mais de fora. E o Brasil era o único país no mundo que ainda existia escravidão, o único país no mundo em que a escravidão ainda existia. Os senhores proprietários de escravos queriam o quê? Vamos levar até o final, uma hora vai acabar, eles vão ser livres, né? Pode falar. A Guerra do Paraguai, ela também ajudou nesse processo da abolição, porque quando foi chegando no final do século XIX, já existia muita força política, existiam atores políticos favoráveis ao fim da escravidão, já existiam muitos negros livres, né, ou que tinham nascido livres, ou que tinham comprado sua alforria, ou que tinham recebido sua alforria, e que brigavam pela liberdade de todos. Existia um movimento quilombola, dos negros fugidos, que não aguentavam mais, né? Então, assim, o pensamento abolicionista ele foi crescendo ao longo do século XIX. No início do século XIX existiam locais na cidade para você espancar um negro. No final do século XIX já era proibido bater no escravo. Somente a polícia poderia fazer, não o proprietário. Então, assim, a Guerra do Paraguai foi um momento também que ajudou nesse pensamento abolicionista, porque muitos negros foram guerrear com a promessa de que se voltassem, eles estariam livres. Poucos voltaram, muitos morreram, né? Mas alguns voltaram e ficou aquela coisa, pô, os negros escravizados foram brigar, lutar pelo país que te faz prisioneiro, né? Então isso foi ajudando a mudar a cabeça da população, né? Mas ainda assim, o fim da escravidão, ele foi uma luta política muito grande. Os grandes proprietários de terra não queriam, ou queriam ser indenizados. Eles falaram assim, não, eu até concordo de perder meus escravos, mas o governo tem que me pagar. Eu tenho 1000 escravos, isso vale 5 milhões de reais. Ué, me compra, eu comprei eles, né? Então eles queriam ser indenizados. Então, assim, só para terminar, o fim da abolição, ele também acabou resultando no fim do Império. Porque esses grandes proprietários de negros, que eram muito importantes, muito ricos, sustentavam o governo imperial, quando eles perderam a sua mercadoria, que eles viram aquele valor que eles tinham desaparecer, eles também romperam com o apoio político. Então, assim, gente, a história da escravidão, a história da transformação urbana na cidade, ela não é uma história isolada, né? As transformações aqui na região do Valongo foram ocorrendo em conjunto com transformações sociais, né? Com chegada de novos atores da Imperatriz, né? Com esse pensamento de que a escravidão, pô, eu preciso dela, mas eu não preciso sentir a escravidão, eu não preciso ver, pode ser uma coisa mais escondida, né? Até o final, que realmente o fim da escravidão também representa um fim de apoio político. Então, só para vocês entenderem como na história as coisas estão todas entrelaçadas. Você não consegue fazer um fio de uma coisa só e achar que aquilo está independente das coisas. Tudo ao nosso redor está entrelaçado. A história da cidade está envolvida com a história da transformação urbana, mesmo física, de aterros, está envolvida com a transformação da vida das pessoas e que está envolvida até na transformação dos governos, que às vezes a gente lê e acha assim, ah, beleza, acabou um, começou o outro, ok, é só uma data, né? Pula, vai cair na prova, pronto, acabou. Isso tudo está interligado. A minha fala para por aqui, eu estou com sede para beber água.
Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Pode fazer. Não tenha.